Olá, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo nós encerramos o conteúdo relativo ao primeiro ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre a gravitação universal. A essa altura, você já tem uma boa base da mecânica newtoniana, então isso é o que nós precisamos para entender este tema. Resumindo, nesse vídeo nós vamos falar sobre as leis de Kepler, que descreve o movimento, a cinemática dos planetas. Vamos falar da lei da gravitação universal, na qual eu vou explicar a origem da força que causa esses movimentos. Vamos falar sobre o campo gravitacional e a aceleração da gravidade, o movimento orbital e, por fim, falar um pouco sobre a energia potencial gravitacional para situações em que a gente não tem um corpo muito próximo à superfície da Terra. E, é claro, algumas aplicações como o da velocidade de escape. Vamos começar com a primeira lei de Kepler. Esta lei, também conhecida como Lei das Órbitas, descreve o movimento planetário em torno do Sol. Ela diz que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, com este Sol, ocupando um dos focos dessa elipse. Para entender essa primeira lei, eu primeiramente preciso de entender o que vem a ser uma elipse. A elipse é uma curva que faz parte de uma família de curvas que chamamos de cônicas. E por que esse nome? Ora, vamos imaginar esta figura aqui de um cone, uma figura tridimensional, como se fosse uma casquinha de sorvete. E aí você vai passar uma faca com uma certa inclinação em relação a este cone. Se você fizer um corte paralelo, tá, ao chão aqui, você vai ter uma circunferência. Se você fizer um corte um pouco mais inclinado, mas ainda atravessando o outro lado do cone, teremos a figura que a gente precisa aqui, que é a elipse. Cortando mais inclinado ainda até chegar no chão com a faca, você terá uma figura que eu chamo de parábola. Por fim, se eu fizer um corte perpendicular ao chão, bem reto, eu vou ter aqui uma figura chamada hipérbole. Olha, não é nosso intuito estudar essas cônicas em detalhes. É somente uma ideia aqui ilustrativa do que vem a ser. Mas voltando para a elipse, a gente pode dar uma definição um pouco mais rigorosa, já que a gente vai falar dela. Vamos falar o seguinte: imagine dois pontos fixos, tá? Pode ser em uma folha de papel, ou você pode pegar, por exemplo, com pregos, no ponto F1 e no ponto F2. Agora imagine um determinado ponto P, no qual você meça a distância até o ponto F1, que eu vou chamar de D1, e a distância até o ponto F2, que eu vou chamar de D2. Da mesma forma que eu fiz para P, imagine agora um outro ponto P', como representa aqui na figura. De modo que essa distância de P' até F1 eu vou chamar agora de D1', e a distância de P' até F2 eu vou chamar de D2'. Agora considere que, se eu tomar a soma de D1 com D2, ou seja, colocar D1 mais D2, e essa soma for igual à soma de D1' com D2', sendo esta soma sempre um valor constante, eu vou dizer que qualquer ponto que atender a esta condição, cujas somas dessas distâncias até os focos for sempre igual, eu direi que ela formará uma família de pontos que correspondem a uma elipse. Então eu digo que elipse é o conjunto de pontos cujas distâncias até os focos, se somadas, sempre darão o mesmo valor. Os pontos F1 e F2 são chamados os focos desta elipse. Enfim,
voltando para a descrição da primeira lei de Kepler, e agora que já sabemos do que se trata uma elipse e o que são seus focos, eu posso dizer o seguinte, ó, que um planeta irá descrever uma órbita elíptica, ou seja, ela irá ocupar estes pontos sobre esta curva preta, seja o ponto P, P', P2' e assim por diante, e o Sol estará posicionado num desses focos. Isso é o que diz a primeira lei de Kepler, ou a chamada lei das órbitas. Vamos então para a segunda lei de Kepler, ou também conhecida como a lei das áreas. Ela diz para nós que o raio vetor que liga o Sol aos planetas que estão orbitando em torno dele vai varrer áreas iguais em intervalos de tempo também iguais. Primeiramente, vamos entender o que é esse raio vetor. O raio vetor é esta seta imaginária que sai do centro do Sol e vai até o planeta que está orbitando em torno dele. Com o movimento do planeta, o que vai acontecer? Ele vai descrever um arco nessa elipse. Ó. Então, vamos colocar aqui. Ele irá descrever um arco nessa elipse. E, por sua vez, né, este arco vai subentender uma área que foi varrida por este raio vetor. Então, se esse raio vetor demora um tempo ΔT1 para varrer uma área A1, nós vamos chamar esta razão entre a área percorrida, a área varrida, e o tempo de velocidade aureolar. Tá? Então, vou definir como velocidade aureolar, VA, a razão entre a área A1 e o tempo gasto, ΔT1. Mas o que a segunda lei de Kepler nos diz é que esta velocidade aureolar é constante. Então, eu tenho que isto aqui é um valor fixo. O que isso quer dizer? Né? Se o raio vetor, agora, percorrer essa área aqui, ó, A2, e levar um tempo ΔT2, a razão entre a área 2 e o tempo ΔT2 é exatamente a mesma entre A1 e ΔT1. Logo, A1 sobre ΔT1 é igual a A2 sobre ΔT2 e assim por diante. Então, esta expressão sugere que, caso as áreas A1 e A2 sejam iguais, os intervalos de tempo gastos também serão iguais. Mas, veja bem, vamos supor que essas áreas aqui na figura A1 e A2 sejam exatamente iguais. Então, esses intervalos de tempo ΔT1 e ΔT2 também devem ser iguais. Mas a gente vê que, neste trecho, a partícula, né, o planeta, está percorrendo uma distância menor sobre a elipse do que aqui. Ó. Aqui, o planeta estará percorrendo uma distância maior. O que nós concluímos? É que, embora esta velocidade aureolar, que eu chamei, né, seja fixa, as velocidades dos planetas nesses pontos aqui devem ser diferentes. Ou seja, para percorrer este tamanho, esse espaço aqui maior no mesmo tempo, neste ponto ela vai ter que andar mais rápido.
Já nesse ponto, na hora que ela vai andar menos no mesmo tempo, ela vai estar andando aqui mais devagar. Então quer dizer que a gente conclui que as velocidades dos planetas são diferentes em diferentes pontos da elipse. Em outras palavras, o módulo da velocidade orbital dos planetas fica maior, né, em regiões mais próximas ao Sol e fica mais lenta, né, mais devagar, menor em regiões afastadas do Sol. Então vamos dar nome a essas regiões extremas aqui da nossa elipse. A região, né, mais próxima do Sol, que está aqui nesse foco 2, vai ser o que eu chamo de periélio, ou seja, hélio vindo do Sol, ou seja, perto do Sol. E na região mais afastada, eu vou chamar de afélio, ou seja, distante do Sol. Nessa região do periélio, os planetas andam mais rápido e nas regiões mais distantes, os planetas andam mais devagar. Então, enfatizando aqui, exatamente neste ponto aqui, quando o meu planeta estiver neste ponto, ele vai estar com a maior velocidade, vai estar mais rápido. Mas quando o planeta passar nessa região mais distante do Sol, ele estará mais lento. Com isso, nós encerramos então a compreensão e estudo da segunda lei de Kepler. A terceira e última lei de Kepler, também conhecida como lei dos períodos, nos diz o seguinte: se eu pegar a razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio médio orbital, que o planeta descreve, essa razão é constante. Novamente, vamos traduzir esta lei. Vamos pegar aqui, então, a nossa elipse, que é percorrida pelo nosso planeta. Veja bem, na geometria, nós dizemos que este eixo, né, que passa aqui pelos focos é o eixo maior. E este eixo perpendicular a ele, como a gente vê, é justamente onde ela é mais estreita, é o eixo menor. Agora vamos definir essa distância D. Essa distância D aqui, ó, que vai do foco 2 até onde está o nosso periélio, que é a região mais próxima do Sol, vou chamar de Dzinho. E essa distância do foco 2 até o afélio, que é a distância maior, vou chamar de Dzão. A partir desses dois elementos geométricos, eu posso definir o que eu chamo de raio médio, R. Eu posso ver claramente que o tamanho do eixo maior é a soma do Dzão com o Dzinho. Tomando a média aritmética desses tamanhos, né, vai ser o quê? Dzão mais Dzinho dividido por 2. E eu vou ter justamente o quê? O que eu chamo de raio médio, que é medido a partir do centro aqui dessa elipse. Então, vou definir o raio médio como sendo R igual a D mais Dzinho dividido por 2. Então, agora a gente já sabe do que se trata o raio médio, que é citado aqui no enunciado da terceira lei de Kepler. E o período? O período é simples. O período é definido lá, quando a gente estudou sobre o movimento circular, né, como exemplo, como o tempo mínimo para completar uma volta. Né? Juntando essas duas informações, a terceira lei de Kepler nos diz que, se eu pegar, então, o tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol e elevar ao quadrado e dividir este tempo ao quadrado pelo raio médio ao cubo, ele encontra
um valor constante, que eu vou chamar de K. K maiúsculo. Isso aqui é constante. Lá no ensino superior, nós conseguimos mostrar que este K está relacionado com a massa do Sol. Ou seja, ele está relacionado com a massa do corpo em volta do qual um astro, né, uma estrela, ou seja, o que for, gira em torno. Neste caso, do nosso sistema solar, este K está relacionado com as propriedades do Sol. Nós podemos escrever aqui, para usá-lo um pouco mais tarde, o valor dessa constante K. Também é possível calculá-la. E nós chegamos que K é igual a 4 π ao quadrado sobre Gm, onde este m é a massa do Sol e G é a chamada constante gravitacional universal, que nós, inclusive, já falamos dela anteriormente na parte da força-peso, quando a gente falou um pouco antes sobre a força gravitacional. E a gente vai voltar a falar sobre ela daqui a pouco.